Olá, meus queridos alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Agora é uma aula de Sociologia e é a primeira aula do quarto bimestre, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Então, esse quarto bimestre nós vamos estudar Max Weber, tá bom? Max Weber foi muito importante para a Sociologia. Em aulas anteriores já estudamos Auguste Comte, o pai do positivismo, depois o Emile Durkheim, tá bom? Agora Max Weber, tá? Na sociologia tem três grandes sociólogos, tá? É os clássicos, tá bom? Que é o Emile Durkheim, que já estudamos. Agora vamos estudar o Max Weber e o Karl Marx fica o ano que vem, tá bom? Faz parte da tríade. Lembra que na filosofia não tem os três lá? Quem que é? O Sócrates, Platão e Aristóteles? Agora não, na sociologia é o Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Vamos dar uma Max Weber? Meus queridos, está no módulo 7, a sociologia compreensiva. Interessante, né? Sociologia compreensiva. Olha que interessante. Então, o Max Weber nasceu no ano de 1864 e morreu há 100 anos atrás, tá? Em 1920, tá bom? Então, ele nasceu na Alemanha, lembra que Durkheim foi na França, Max Weber foi na Alemanha, tá, meus queridos? Uma família de protestante, interessante, né? Então, era de família protestante, ele se inspirou muito no pai dele, tá? Que o pai dele era advogado, e ele tornou-se professor universitário, tá? E é interessante que ele foi sociólogo, jurista, economista, tá bom? A sua esposa, interessante, também foi socióloga, tá? Então, povo que gostava de estudar. Mas, vê o período que ele viveu. Foi final do século XIX e início do século XX. Aqui, entende-se que ele morou na Alemanha, tá bom? Nasceu na Alemanha, né? Então, final do século XIX, a Alemanha passou por um processo de unificação, tá bom? E tornou-se reino. Mas no final do século XIX, o Papa tinha muito poder, então passou por essa estrutura, mudança política, tudo. E depois teve a Primeira Guerra Mundial. Inclusive, a Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e foi em 1918. Professor, mas por que você está falando sobre o contexto histórico? Meus queridos, todos os autores que vocês estudam, eu sugiro vocês analisar a sua biografia, tá bom? E o contexto que ele viveu. É importante isso. Porque conforme o contexto que a pessoa vive, meus queridos, e influencia. Entendeu? Então vamos lá agora. Então, é importante destacar aqui que na apostila de vocês é falado essa diferença entre Emile Durkheim e Max Weber. Por quê? Lembrando que o Emile Durkheim ele seria os pressupostos teóricos do positivismo. E lembrando que o positivismo desejava que a sociologia, os estudos relacionados à sociologia, fosse semelhante às ciências naturais, ou seja, ciências naturais semelhantes às ciências humanas, tá bom? Já o Max Weber teve uma visão diferente disso, por isso que foi conhecido como a sociologia compreensiva, olha o termo, compreensiva, vamos compreender melhor isso. Por quê? Qual que é a sua crítica? A sua crítica é que a sociologia, a sociedade, são várias pessoas que vivem numa sociedade. E cada ser humano ele tem as suas complexidades, tá bom? Então não tem como você associar algumas regras e teorias biológicas no ser humano. Porque o ser humano tem desejos, tem significados. Perde esse nome, significados. Então, Max Weber ele propõe, vou dar um exemplo para vocês compreenderem melhor o que eu
desejo dizer para vocês, tá? Imagina um tênis. Acontece o quê? O tênis, ao você comprar, esse tênis ele está recheado do que? De significados. Você não vai comprar o tênis só porque ele foi produzido. Você não vai comprar o tênis porque foi uma empresa, uma fábrica, vamos colocar na época, uma fábrica foi lá e produziu tênis e você tem que comprar esse tênis para atender suas necessidades. Às vezes sim, mas às vezes você foi lá devido à estética, ao status, ao termo status. E atualmente, convenhamos, né? Tudo tem um significado. E esse significado está além somente das regras, das leis, tá bom? Porque o Emile Durkheim, que nós estudamos, ele colocava com muita ênfase nessas forças que condicionavam nossos comportamentos. Então ele tratava o ser humano dentro de uma mesmo grupo. E nós sabemos que não é bem assim, não. Tem muitos significados. Às vezes você vai comprar um tênis, você quer somente para correr. Mas no seu íntimo, por que você não escolheu o preto, escolheu aquele vermelho? Por quê? Porque tem significados, meus queridos. Tá bom? Então a diferença está justamente em significados. E ele é interessante que ele trabalha muito na questão da ação social. Ó, o termo ação. Ação é uma prática, uma atitude, tá bom? E social. Então, ele buscou o quê? Dar sentido nessa ação. Primeira coisa, você está aqui me assistindo aqui. Você consegue ver sozinho? Ninguém consegue ver sozinho. Faz de conta que você ganha uma herança aí, fica rico e decide morar sozinho. Você o tempo todo você precisa do outro. Pode ser por uma questões de relacionamento, de amizade, você precisa de serviços, você precisa comer. Então, eu não preciso dos outros, mas você precisa ir lá no mercado comprar um arroz que foi produzido por uma outra pessoa. Você está entendendo que a sociedade é impossível, em especial nesse mundo globalizado. Você vai assistir um filme da Netflix que foi produzido por uma empresa que tem vários funcionários trabalhando e você está assistindo a TV que foi comprada porque... Você está entendendo? Então, é muito. E ele destaca sobre essas interações, tá bom? E tudo faz parte de uma ação social, tá? E é interessante que sobre as questões religiosas, diferente de Durkheim e Max Weber, diferente de Durkheim que nós estudamos e o Karl Marx, que vamos estudar ainda, eles meio que criticavam e buscavam explicar qual que é o papel da religião. A religião provoca questões negativas, enfim. Já Max Weber, ele fala que tem questões que é da sociologia e questões e estudos que é da religião. Vou dar um exemplo para vocês. Na literatura profética, tá bom? Escatológica. O que é escatológica? É o fim do mundo. Então, você pode acreditar que o mundo está acabando e tem uma profecia, essa profecia pode ser cristã, tá? Um exemplo, tá bom? Eu tenho uma religião e eu acredito em algumas profecias, tá? Mas será que a consciência que todo mundo acredita nessa mesma profecia que você acredita? Entendeu? Então, ele dá uma importância à sua individualidade, tá? Para explicar sobre a relação da pessoa, na compreensão, explicação da profecia, ele fala, não, isso aí é muito assunto, é muito complexo, deixa para a religião. Vamos estudar aqui outros assuntos. Mas tem um livro dele que é muito bom, já falei para vocês, A Ética Protestante, que ele fala do papel da religião na economia. E ele fala que é de suma importância, tá?
Não é à toa que dá o exemplo que os Estados Unidos foi colonizado pelos ingleses, que boa parte e atualmente é a maior nação protestante do mundo. Foram muitos protestantes na formação das 13 colônias, tá bom? E a cultura desses protestantes, que tinham em sua maioria calvinistas, tinha judeus também, tá? Eles tinham o hábito de poupar o dinheiro, investir o dinheiro, acumular riquezas, tá bom? Isso é mão de vaca, como alguns expressam. Diferente aqui do Brasil, que foi colonizado pela Igreja Católica, que antes tinha essa mentalidade. Você pensar muito dinheiro, isso faz parte dos 7 pecados capitais, a avareza. Então, ele não estimula o acúmulo de riqueza, tá bom? Então, só dei um pequeno exemplo para vocês que a religião ela interfere na economia segundo o pensamento dele. Mas alguns assuntos relacionados à religião e da sua relação com o sagrado, aí ele fala, não, esse é papel da religião. Tá? O que ele busca analisar são ações sociais e comportamentos. Tá bom? Na próxima aula nós vamos falar sobre como é realizada essa ação humana, essa ação social, o que é ação social para Max Weber, e quais são os tipos de ação social, tá? São 4. Então, para a próxima, fica aí então. Fica aí não, né? Até a próxima aula. Um grande abraço, professor. Saudades. Até mais.